Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Componente Matemática. Eu sou o professor Rina e eu quero te convidar a acompanhar comigo o objeto de conhecimento da aula de número 9. Acompanhe comigo aí na tela, olha só. O nosso objeto de conhecimento é a geometria analítica, a reta. Acompanhe também aí o detalhamento. Entes primitivos, ponto, reta e plano, plano cartesiano, definição, localização de pontos e interpretação complexa. Distância entre dois pontos, coordenadas do ponto médio, condição de alinhamento entre três pontos, coordenadas do baricentro, área de um triângulo dado as suas coordenadas, resolução de problemas envolvendo condição de alinhamento entre três pontos, área de um triângulo dado as suas coordenadas. Resolução de problemas envolvendo distância entre dois pontos, coordenadas do ponto médio, equação geral da reta, equação reduzida da reta, distância entre ponto e reta, posições relativas entre retas, retas paralelas, retas concorrentes e também as retas coincidentes. Então, esses foram os temas abordados na nossa unidade 1. Te convido mais uma vez a acompanhar nossa aula. Muito bem, vamos então relembrar alguns conceitos, apresentados aqui ao longo da nossa unidade, começando então com o plano cartesiano. O plano cartesiano, que é o que faz aí, a conexão entre o ensino fundamental e o ensino médio, A gente começa a falar de plano cartesiano lá no ensino fundamental e a gente aplica ele bastante aqui no ensino médio, Então, relembrando aí alguns tópicos importantes sobre o plano cartesiano, O plano cartesiano, você sabe, é composto aí por dois eixos, perpendiculares, chamados aí de eixo das ordenadas e eixo das abscissas, o famoso XY, tá? X horizontal, Y vertical. Então a gente tem aí alguns pontos que aí nós trabalhamos aqui a sua localização, Então, por exemplo, o ponto A, ele tem aí um par ordenado associado a ele, que nada mais é do que a localização dele, nesse espaço aí. Tá? Então, olha só, nós temos uma ordem para escrever, Primeiro a gente escreve o valor de x, depois escreve o valor de y. Então, por exemplo, para o ponto A, o par ordenado dele vai ser 2, Porque a gente projeta então aqui, ó, lá na reta do eixo x. E quando a gente projeta para o eixo das ordenadas, o eixo y, o valor dele é 3. Então, o par ordenado aí do ponto A é 2 e 3. A gente poderia fazer aqui os demais, Por exemplo, o ponto C, o par ordenado do ponto C, ele tem x igual a menos 3 e um y igual a 1 positivo. Então, esse aqui é o par ordenado, por exemplo, do ponto C. E existem aqueles casos em que o ponto está localizado sobre o eixo, Como é o caso aí, por exemplo, do ponto B. O ponto B está posicionado sobre o eixo, no caso aí o eixo Y. Então, o valor de x para esse ponto B é 0, porque ele não está nem na parte positiva, à direita, e nem na parte negativa à esquerda, ele está exatamente sobre o eixo y, então o x dele é 0. E a ordenada dele é justamente essa altura aí, o 2, então 0,2 é o par ordenado do ponto B, tá? Isso é só um apanhado para a gente lembrar como é que funciona o plano cartesiano, porque a gente tem, ao longo da unidade, do estudo aí das retas, é toda em cima do plano cartesiano, Medir lá, calcular, na verdade, a distância, a gente está calculando, então, distância entre pontos que estão situados aí no plano cartesiano, por isso que nós chamamos aí de geometria analítica. Outro tema que nós vimos aqui na nossa unidade foi o ponto médio. Vejamos aí, ó. O ponto médio, então, segue esse formato. Eu tenho, então, um ponto, que nós estamos chamando aí de x1 e y1, as coordenadas dele.
e um segundo ponto chamado de x2 e y2, tá? Que é as coordenadas do outro ponto, tá? A gente pode, então, calcular o seu ponto médio sem precisar da imagem, né? É desassociado à imagem, tá? Basta ter essas informações, a gente consegue calcular algebricamente a localização desses pontos. Fazendo como, então? A gente faz uma média aritmética, né? A gente pega ali os valores de x1 e x2, soma e divide por 2. A mesma coisa ocorre para o y, a gente pega y1 mais y2 e divide por 2. Bora ver o exemplo que nós fizemos aqui? Um dos exemplos que nós fizemos aqui na unidade 1 foi desse segmento de reta, né? Percebam então que nós temos um segmento de reta, ele tem então início em A e fim em B, né? Ou contrário, né? Início em B e fim em A. Isso não é importante por hora, né? O objetivo aqui é identificar o ponto médio. Então, visualmente, a gente tem uma noção de onde é o ponto médio, né? O ponto médio vai dividir então o segmento em dois iguais, né? Mas para ter mais precisão de onde está localizado, a gente faz então o cálculo do ponto médio. Basta a gente identificar o par ordenado do ponto A e o par ordenado do ponto B, tá? Então, o par ordenado do ponto A, ó, vai ser menos 6, tá? Tá aqui, ó, o tracejado, né? A grade ajuda a gente a identificar os pontos. E o y dele vai ser 8. Então, esse aqui é o par ordenado do ponto A. A mesma coisa a gente faz para o ponto B. O ponto B tem valor de x igual a 6 e valor de y igual a menos 7. Tá? Se você não conseguiu identificar, está aqui, ó, 6, né? Primeiro x, depois o y, menos 7. Tá? E aí a gente aplica o cálculo do ponto médio que nós vimos ainda há pouco, né? Então, como é que fica o cálculo do ponto médio? Vamos chamar de m aqui, o ponto médio. Vai ser, então, menos 6 mais 6 dividido por 2, esse é o valor de x. E o próximo é 8 menos 7 dividido por 2, ou seja, o ponto médio vai ficar em 0 e 1 sobre 2, tá? 0 e 1 sobre 2, ou seja, onde o x é 0 e o y é 1 sobre 2. Exatamente aqui, ó, vou tentar marcar aqui para você ver, ó, exatamente esse ponto aqui, ó. Onde o x é 0, né? Ele está sobre o eixo y. E a altura dele é meio, ou seja, a metade do caminho entre 0 e 1. Então tá aqui, ó. Aqui é o ponto M, o ponto médio para esse segmento AB. Correto? Então tá aí, então, o cálculo do ponto médio. Foi um exemplo que nós vimos aqui na nossa unidade, tá? Então, um dos conceitos iniciais que nós vimos aqui na nossa unidade, né, foi o ponto médio, e também nós vimos aí, principalmente quando a gente trabalhou aí os conceitos relacionados aí à reta, né, a gente precisa então entender o posicionamento de 3 pontos, né, que é o caso que nós vimos aqui sobre a condição de alinhamento de 3 pontos. Vejamos então aí na tela, acompanhe comigo. Porque, como eu citei anteriormente, né, em outras ocasiões, nós temos aí duas situações para 3 pontos. Ou eles estão perfeitamente alinhados, né, ou seja, eu posso traçar uma única reta para contemplar os 3 pontos. Tá? Nessa situação, então, eles estarão alinhados. A gente tem uma palavrinha também sobre essa condição, né? A gente diz que esses pontos são colineares. Significa exatamente que eles pertencem a uma mesma reta, tá? Mas existe outra situação que é justamente quando eles não são colineares, né? Ou seja, eu vou precisar de mais de uma reta para contemplar os 3 pontos. Então, para essa situação em que eles não estão alinhados, vou botar aqui, ó, um ponto C, um ponto D
e um ponto E. Eles não estão alinhados, tá? Eu vou precisar de mais de uma reta para contemplar, então, os três, tá? E automaticamente, ao fazer isso, tá? Usar mais de uma reta, a gente obtém aqui uma região, né? Uma área, tá? Então é por isso que a gente primeiro determina aí a condição de alinhamento de 3 pontos. Se formar uma área, né, forma então aí um triângulo, né, a gente pode calcular essa área. Se não formar essa área, significa então que eles são colineares, tá bom? Essa é a principal característica aí, quando a gente trabalha aí a situação dos 3 pontos, ok? Isso, de maneira didática, é bem simples de entender, né? Só que para a gente fazer os cálculos, a gente precisa então fazer o uso lá dos conhecimentos de matrizes, né? Principalmente. Vamos prosseguir aí para a gente verificar aí como é que a gente trabalha então essa condição sobre a reta. Acompanhe comigo, olha só. Uma forma de determinar o alinhamento dos pontos é através do cálculo do determinante de suas coordenadas, né? Então a gente vai aqui resgatar um dos exemplos que nós vimos sobre isso, né? Verificar se eles estão alinhados ou não. Vejamos então o nosso exemplo, acompanhe comigo. Olha só, nós temos aí então aí 3 pontos, né? 0, 4, a coordenada aí do ponto A, menos 6 e 2, a coordenada do ponto B, e 1 e 10, a coordenada do ponto C, tá? Para saber se eles estão alinhados ou não, existem 2 maneiras. A primeira delas, eu elaboro aí um plano cartesiano, né? Identifico lá o plano A, aliás, o ponto A, né? O ponto B e o ponto C. Faço a localização deles no plano cartesiano e vejo lá se eu consigo traçar uma reta que contemple os 3 pontos. Se eu precisar de mais de uma reta, é claro que eles não estão alinhados. E existe, claro, uma outra maneira, que é a que nós vamos utilizar aqui, que é justamente que utiliza, né, o cálculo do determinante. Como é que a gente estabelece isso, então? Se o determinante for igual a 0, significa que eles estão alinhados. Se o determinante der qualquer outro valor diferente de 0, pode ser positivo ou negativo, ou seja, eles não estarão alinhados, tá bom? Então, em resumo é isso, a gente calcula o determinante e verifica o seu resultado, tá bom? Vamos então montar aqui o nosso determinante. Começando então com o ponto A, vai ser uma matriz de ordem 3, tá? Então, 0, 4, né? Que são as informações que nós temos aqui. A última linha a gente complementa com 1. Na linha de baixo a gente vai fazer então o par ordenado do ponto B. Menos 6 e 2. E na última linha, de novo, completa com 1. O terceiro e último, o par ordenado do ponto C. 1 e 10. E fecha novamente com 1, tá? Esse aqui, então, é a matriz que a gente vai calcular o determinante. Eu vou traçar aqui esse pontilhado, porque nós utilizamos para calcular o determinante a regra de Sarri. A gente acha mais fácil para o aluno entender, então, utilizando a regra de Sarri, tá? Então, nós vamos repetir as 2 primeiras colunas, 0, 4, menos 6, 2, 1 e 10, e vamos aplicar agora as operações, tá? E a gente fica de olho se isso vai dar um resultado igual a 0 ou diferente de 0, tá? A gente precisa, então, observar o resultado. Vamos lá, então. Começando, então, nesse sentido, né? 0, 2 e 1, né? Tudo multiplicado. 0 vezes 2 vezes 1, o resultado disso vai ser 0. Continuamos aqui na próxima, ó, nesse sentido. 4 vezes 1 vezes 1, tudo isso vai dar 4, então mais 4.
Aqui, 1 vezes menos 6 vezes 0. Isso vai dar 0. Então, mais 0. Tá? Vamos agora para a próxima operação, já nesse sentido aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2. Ok? Continuando nossas operações, 10 vezes 1 vezes 0. 10 vezes 1 vezes 0, isso vai dar 0. Ok? E, nesse sentido, 1 vezes menos 6 vezes menos 4. Isso vai dar negativo 24. Ok? Então, olha só. Nós temos aí que verificar se essa conta toda aí vai dar 0 como resultado, tá? Se der 0, ele vai ser colinear, né? Estarão todos alinhados. Se der resultado diferente, seja ele positivo ou negativo, então significa que ele não estará alinhado, né? Então aqui, ó, 4 menos 22, isso vai dar positivo 26, ou seja, deu um resultado diferente de 0, portanto, ele não está alinhado. Esses 3 pontos aí não estarão alinhados, ok? Então é fácil verificar. Se desse um resultado igual a 0, então a gente teria como resultado a condição, né, se seria alinhado ou não. Eu acabei cometendo um erro aqui, né? Faltou aqui o 1 do 0, né? Do 10, aliás, né? Vamos refazer essa conta? Vamos apagar aqui para a gente refazer do jeito certo, né? Eu já ia dar um resultado errado, tá? Embora a gente saiba que não será colinear, né? Mas o importante é fazer a conta correta, né? Vamos começar aqui de novo. 0, 2 e 1 vai dar 0. 4 vezes 1 vezes 4 vai dar 4, ok. E no final nós vamos ter aqui, ó, menos 60, né? Vamos corrigir aqui as nossas continhas para não ensinar errado, né? E agora, no outro sentido, 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2. 10 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. E menos 24. Agora sim teremos o resultado correto, né? Esse resultado então vai ser negativo 34. Agora sim fizemos a conta correta, tá bom? Não muda o efeito, né? O efeito final continua sendo não linear, não alinhados, né? Então, se desse igual a 0, estariam alinhados. Como deu um resultado diferente, então não está alinhado, beleza? Ainda bem que consegui corrigir a tempo, né, para não causar confusão aí na cabeça dos nossos alunos, né? E aí, depois que a gente trabalhou aí essa condição, né, a gente tem aquela possibilidade, né, de verificar o cálculo da área, né? Nós temos ali uma fórmula, né, que também utiliza o determinante, né, e aí divide por 2 no final, né, utilizando lá o resultado modular, né, importante que seja positivo, né, aí a gente calcula então a área formada aí por 3 pontos, né. E aí, outro tema que nós vimos foi a conversão da equação da reta, né. Vejamos aí o nosso próximo tema, olha só. A conversão da equação geral da reta, né. A gente viu aqui alguns exemplos que a gente faz, então, um trabalho, né, na equação para a gente escrever, então, a equação geral da reta. Olha só, então, um exemplo que nós vimos aqui na unidade 1. Acompanha aí, olha só. Esse aí, por exemplo, né, é uma equação que está escrita em outro formato, né? Nós até já sabemos qual é esse formato, né? Mas a gente precisa
colocar ele na forma da equação geral, tá? Então, para escrever aí na forma geral, a gente costuma, então, facilitar a nossa vida, né? Olhando o denominador da nossa fração e fazendo, então, a multiplicação por esse número, né? Como o denominador é 8, a gente vai multiplicar, então, toda a equação por 8. Porque aí nós vamos ter 8y igual a 3/8 de x vezes 8 mais 5 vezes 8, tá? Nós vamos ter então 8y, deixa eu ajeitar meu y aqui, 8y, 3x vezes 8 dividido por 8, isso aqui vai sobrar apenas 3x, mais 40, tá? Para escrever na forma geral, a gente costuma colocar então dessa forma, né? Olha só, ax mais by mais c igual a 0. Então, é só colocar todo mundo no primeiro membro, a gente vai então obter a equação geral. Então vamos escrever isso, ó. Passando 3x para o primeiro membro, menos 3x, mais 8y, ele já está aqui no primeiro membro, então não troca o sinal dele. O 40 sim, né? Quando ele vier para cá, ele vem negativo. Menos 40 é igual a 0. Então, essa aqui é a nossa equação geral, tá? Equação geral da reta, tá? Então, pegamos essa expressão, fizemos aí um trabalho para poder deixar no formato aí da equação geral da reta. Beleza? E, aproveitando aí que nós vimos a equação geral, nós também vimos um outro formato da nossa equação da reta, né? Estou falando aí da equação reduzida. Vamos relembrar aí a equação reduzida também. Então, olha só, esse foi um exemplo que nós vimos aqui na nossa unidade, né? A equação aí 3x mais 4y igual a 7. Se fosse para deixar no formato aí da equação geral, seria bem facinho, né? A gente não teria tanto trabalho. Mas como o objetivo aí é colocar na forma da equação reduzida, então a gente vai ter um trabalhinho a mais, tá? Então vamos escrever aqui, ó, 3x mais 4y igual a 7. O formato que nós vamos buscar para a equação reduzida é esse aqui, ó, y igual a mx mais n, tá? Esse é o formato. Então, a gente precisa isolar o y do lado esquerdo e todo o restante vai para o lado direito da igualdade. Vamos reescrever aqui a nossa expressão. 4y igual a 7. 4y é igual a menos 3x mais 7, né? O que aconteceu aqui? O 3x que estava do lado esquerdo passou para o lado direito, automaticamente ele troca o seu sinal. O 7 já estava do lado direito, então não estou trocando o sinal dele, tá? Ele permaneceu com o mesmo sinal, tá? Então 4y igual a menos 3x mais 7. E aí, para finalizar, né, esse 4 está multiplicando y, quando ele for para o segundo membro, ele passa dividindo. E aí a gente escreve dessa forma aqui, ó, só para facilitar a interpretação, tá? Menos 3 sobre 4, x mais 7 sobre 4, tá? Lembrando que isso aqui é a mesma forma, tá, de eu escrever isso aqui, ó. Menos 3x mais 7, tudo isso aqui sobre 4, tá bom? Eu poderia ter escrito isso dessa forma, né? Mas para deixar bem parecido com esse formato aqui, ó, y igual a mx mais n, tá? Eu coloquei o denominador, distribuir, né, o denominador tanto para o primeiro como para o segundo, para a segunda fração, tá? Mas é a mesma coisa, são equivalentes, tá bom? E aí, uma vez que a gente escreve dessa forma, tá? A gente está colocando então a equação
na forma reduzida, beleza? E aí tem um detalhe importante, tá? Por que a gente tem, então, que trabalhar horas com a equação geral, horas com a equação reduzida, tá? A equação reduzida, ela traz uma vantagem associada a ela, né? Que são os coeficientes, tá? O coeficiente angular e o linear, tá? Que ao longo dos nossos estudos a gente vai ver, então, a importância deles. É uma interpretação que a gente tem quando a gente olha, então, o gráfico dessa reta, né? Quando a gente vê a reta no plano cartesiano, a gente vê, então, a inclinação dessa reta, e aí essas informações passam a ser importantes, tá? O coeficiente angular e o coeficiente linear. Vamos voltar, então, para esse nosso último exemplo, para a gente destacar aqui, então, essa informação, tá? Então, aqui, desse resultado que nós obtivemos aqui, a gente identifica, então, aqui o 3/4 negativo. Esse 3/4 negativo é o coeficiente angular. Tá? E esse 7/4 aqui é o coeficiente linear, tá? São duas informações importantes que a gente vai perceber aí ao longo dos nossos estudos a relevância dessas informações, tá bom? De antemão é só a gente identificar quem é o angular e quem é o linear, né? O angular é aquele que está acompanhando o x ali na expressão, e o que está sozinho é o nosso coeficiente linear, tá bom? Então, basta identificá-los, saber quem é o coeficiente angular, saber quem é o coeficiente linear, que está tudo ótimo, está tudo ok. A gente já sabe, então, identificar. E essa é a principal função aí da equação reduzida da reta, tá bom? Vamos voltar aí para a nossa primeira cartela para a gente relembrar aí o que foi visto, né? Alguns dos temas abordados aqui na nossa unidade 1. Então, começamos aí com o plano cartesiano, né? Que foi o pontapé inicial aqui dos nossos estudos, tá? Identificar os pontos no plano cartesiano, os quadrantes, e saber, então, dizer qual é o par ordenado de cada ponto, né? Depois disso, nós vimos o ponto médio, como obter o ponto médio, né? A gente precisa apenas dos pares ordenados de cada ponto, fazer, então, uma soma e divisão por 2, bem simples, a gente identifica, então, qual é o ponto médio. Vimos aqui um exemplo, né, que nós resgatamos aí de uma das nossas aulas da unidade, né? Então, visualmente a gente tem uma ideia, mas algebricamente a gente tem a precisão, né? Utilizando então aí o ponto médio, a gente tem a precisão de onde está localizado o ponto médio desse segmento aí AB, por exemplo, né? Seguindo, nós vimos também a condição de alinhamento, né? Outro tema importante, porque se estiverem desalinhados esses 3 pontos, eles formam uma área, aí sim eu vou poder calcular, tá? Nós temos uma fórmula que calcula a área para essa região de 3 pontos. Se estiverem alinhados, a gente tem, então, como determinar se está alinhado ou se não está alinhado, né? Foi um dos exemplos que nós vimos aqui. A gente calculou, tá? Utilizando aí os conhecimentos de matrizes, né? De determinantes, cálculo do determinante. É sempre importante ter aí uma cautela, né, na hora de realizar as contas, né? Vocês viram que quase eu vacilei aqui nas minhas contas, né? Uma desatenção a gente calcula de forma errada, né? Mas é dessa forma que a gente determina, então, se os pontos estão alinhados ou não, tá? E aí, enfim, chegamos às equações da reta, né? A equação geral e a equação reduzida, nós destacamos aqui a importância de cada um, beleza?
Então era isso que eu tinha para apresentar, espero que você tenha conseguido compreender, tá bom? Chegamos ao final da nossa aula.